Fala aí, campeões! Eu sou o Marlon Aulas. Oi, 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 oi! E eu sou a Flávia, a dentista inteligente. Juntos e misturados, nós apresentamos o Aulas Inteligentes, um podcast divertido que aborda o tema trabalho em equipe. Para falar de trabalho em equipe, não importa quantos seguidores você tem, o importante aqui é ouvir histórias de pessoas reais que sabem que é preciso saber trabalhar em equipe, gente. A cada episódio, você se conecta com o universo do convidado e descobre como ele constrói a sua história e como essa construção se comunica com o trabalho em equipe. Vamos então agora receber o nosso convidado, Marlon. Bora lá? Bora! Quem começa? Caraca, velho, essa foi. Lembra que a gente ainda falou, né? Não, esse aqui nós dois vamos ter que apresentar, cara. Ó, eu vou começar então, Uhum. Marlon. Vou começar porque, cara, o Nicolas. Ó, não era para falar o nome, mas já falei. Mas fica o suspense aí um pouco, galera. Cara, essa Já. pessoa que nós vamos entrevistar hoje é assim: ele tá perto do Marlon e distante de mim, só na distância geográfica aqui comigo, tá, gente? Mas ele tá dentro do meu coração, porque é meu irmão perdido que está aí no Rio de Janeiro, galera. Eu falo que ele é meu irmão perdido, velho. Não tem condições, não. A sintonia, a conexão que a gente criou, né? Ele vai contar a história aí. É muito grande, cara. E vai lá, Marlon, fala aí mais um pouquinho sobre ele. Ó, para vocês terem noção, o contato dele tá aqui salvo no meu celular como Nicolas, o zoeiro do grupo. Então, assim, só para vocês terem noção do cara que tá vindo aí. Tipo, pô, ele é um cara, sempre foi um cara super alto astral, sempre foi um cara que tava atacando o terror lá. Eu falei, qual foi desse Nicolas? Cara, tinha que ter o DDD 21, né? Aí eu fui, a gente teve uma reuniãozinha lá naquele Hangouts na época, né? Cara, quando eu olhei pra cara do maluco, eu falei, caraca, esse maluco é muito engraçado, mano. E aí ele também olhando pra minha cara deve ter pensado a mesma coisa, e foi uma conexão muito boa. Foi daquela galera toda que se reuniu, o único que eu encontrei ali presencialmente e tal. Ele fez questão de eu ir lá na empresa dele, pô, dar um abraço. Verdade. Então, pessoal, olha só. Me ajudem a receber esse cara que já mora no nosso coração faz meses. A gente tem a honra de trazer ele aqui hoje no nosso podcast, inaugurando nossa terceira temporada. Nicolás! Olha aí, Dollinger! ó. Uhul! Dolinho! Tô brincando, tô brincando. Brota aí, Nick! Eu dei uma pausa para rir. Cara, vocês são muito figura. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Gostou da sua abertura? Gostei. Show de bola. Vocês só me surpreendem toda vez, cara. Impressionante. É a ideia, cara. Ah, sabe que você mora no nosso coração, né, cara? Pô, você tem Vocês um, também, né? tem um lugar no paraíso já, cara. Pô, trata a gente tão bem aí e tal. A gente teve vamos contar tudo aqui, pô. Já teve treta, já teve as paradas, mas aqui no Rio a gente tem essa cultura, né? Sai na porrada 5 minutos, daqui a pouco tá bebendo cerveja junto, isso é normal. Com Eu, certeza. eu não sou do Rio, Ô não, mas Marlon, eu concordo com já são mais de um ano, né, cara? Já são mais de um ano aí, quando a gente se conheceu, né? Pois é, cara. Já se passaram, né? Foi julho Foi ou em agosto? julho. Foi julho, julho. Julho começou aquele auê num grupo lá que eu criei lá, tipo, sem compromisso nenhum, e o grupo ficava mandando 1000 mensagens por dia. aquele Depois, em grupo agosto, a parou. gente. Parou É, depois. Não, parou tá mês em. depois. Parou mês Tá depois. sobrevivendo a. Sei lá, A hora, a hora que gotículas. você, a hora que você colocar, Marlon, a hora que você editar e colocar o episódio de novo, vai dar uma reacendida na chama. Acredito que sim, realmente, que somos das origens, né, cara? Somos raiz, pô. Aquele grupo, meu Deus, vou te falar, tinha história demais, cara. E Cara, eu aconteceu vou te coisa pra falar que caramba ali. era a partir das 3h30, 4 horas da manhã. Algumas certas pessoas começavam a encher o saco do grupo.
Quem será? Certas pessoas. Mas vamos começar do início aqui para a galera entender o contexto, porque tem gente que vai ouvir esse podcast e já conhece a história. Mas para quem não sabe do que está acontecendo, Nick, conta aí um pouquinho para a gente quem é você, qual o seu nome completo, sua idade, o que você faz. Dá um resumo completo aí do Nick para a galera. Bom, vamos lá. Eu sou o Nicolas Dollinger, do Rio de Janeiro. Para alguns que me apelidaram aí depois de um tempo como vendedor maluco, que veio do grupo, isso. Não fui eu. Não fui eu que criei isso. A gente se conheceu no grupo do Amigos da Live, que o nosso amigo Isso. Marlon criou. E de lá para cá, eu acho que, pelo menos, com certeza nós três a gente nunca parou o contato, né? Nunca. Então, o grupo eu acho que ele foi fundamental aí para fomentar a amizade e o conhecimento entre várias pessoas. Eu acho que várias pessoas tiveram esse contato. Eu espero que muita gente tenha feito um contato como nós. Mas, cara, bom, não me arrependo de nada, né? Eu faria tudo de novo. E eu acho que eu faria um pouco pior. Ou melhor. Adoro. Mas a gente conseguiu se conhecer, né? Nós três, pelo menos a gente conseguiu se conhecer pessoalmente. Eu conheço o Marlon. Marlon, por acaso, eu vim descobrir que ele era meu vizinho, vizinho de, sei lá, 2 quilômetros de distância, ou 3, talvez, bem perto. E a Flávia eu tive o maior prazer de conhecer justamente no dia do meu aniversário, praticamente, né, Flávia? Foi. Massa Pessoalmente, né? demais. Essa história é Pessoalmente. boa de contar. Foi o meu primeiro aniversário que eu fiz fora do Rio, assim, não sei não lembro agora se foi o primeiro, né? Mas foi muito legal, cara, foi muito legal. Foi foi um dia de aniversário para não deixar esquecer. E é isso aí, eu sou carioca, já tô com meus 41 anos, trabalho no Rio desde sempre, mas também fora do Rio em alguns momentos, em alguns trabalhos. Tenho uma empresa que é sediada aqui no Rio e estou sempre metido em algum outro empreendimento, né? Porque eu não sossego e a vida de empreendedor é essa aí. A gente está sempre fazendo alguma coisa diferente. Eu não É sei mais isso o que aí. vocês querem saber de mim. Aí vocês podem Tchau. perguntar. Com certeza. Se prepare aí, garotinho, que será perguntado. Vai, Marlon. Aqui a gente começa com a história e tal, e eu acho legal assim, talvez muita gente te acompanhe, mas não entenda assim da onde que veio as suas origens empreendedoras e tal, porque, cara, a gente normalmente é condicionado a trabalhar no sistema tradicional, né? Esse podcast ele foi criado para falar de trabalho em equipe, né? Mas acho que 99% do tempo a gente está falando de empreendedorismo e tal. E eu acho que isso é um negócio legal para você comentar. Tipo, pô, como é que foi para você abrir a tua empresa? Você tem pessoas que trabalham com você, né? Acho que é legal também tocar no trabalho em equipe, como que foi para liderar essas primeiras pessoas e como está sendo hoje, né? Cara, eu vou ter que voltar um pouco aí no meu tempo para Uhum. você poder entender essa situação, porque eu, pelo menos, eu me considero empreendedor desde sempre, porque eu sempre, desde pequeno, já estava sempre querendo fazer alguma coisa por conta própria, independente. Eu nunca pensei, na verdade, dentro da caixa, sabe? Tipo, vou arrumar um emprego, vou ter uma carteira assinada. Aliás, eu só tive 15 dias de carteira assinada e fui mandado embora. A minha vida. Boa. E assim, desde pequeno eu sempre pensava em ou executar algum tipo de coisa em troca, né? Lógico, de algum tipo de remuneração, mas era sempre nesse sentido de estar empreendendo de alguma forma. A minha primeira empresa eu abri com 17 anos, cara. Que Então, isso? Nossa. na época, que eu acho que talvez até hoje em dia talvez seja assim, eu não sei.
Na época, meu pai teve que me emancipar porque não podia, né? Que é um moleque de 17 anos querer abrir empresa. E eu lembro do meu pai até hoje falando: olha, eu vou te emancipar. Eu falei, e aí? E aí isso quer dizer que você não tem direito a nada que é meu. Eu falei, que lindo, né? Eu falei, legal. Então, beleza. Aí eu abri empresa com 17 anos, era uma empresa de produção de evento. E ralei pra caramba. Foi, eu acho que, se eu não me engano, de 17 até os 22 anos, mais ou menos. Essa empresa existiu, né? E depois é lógico que não deu certo, porque no começo é tudo lindo, a gente é garoto, e eu acho que não tinha estrutura suficiente. Estrutura que eu falo não é financeira, né? Estrutura base mesmo Emocional, né? para você poder tocar um negócio. E eu tinha funcionários com 45 anos de idade e eu tinha 17, tu imagina. Você é Então, massa, era Nicolas. uma coisa, era uma coisa meio que surreal para o mercado. E aí os concorrentes do mercado, né, concorrentes e parceiros do mercado, eles olhavam e falavam assim, cara, esse cara é muito louco. E eu caía para dentro, né, bicho? E caía para dentro, ia no banco, pegava empréstimo, daqui a pouco eu tava com uma sala, daqui a pouco era 2 salas, daqui a pouco era 3 salas, mais equipamentos que eu tinha que comprar na época. E aí eu fiz algumas coisas interessantes, assim, que na época dessa empresa, eu comecei a fazer a empresa com um tipo de evento, que era a produção de evento, mas eu comecei a fazer com um tipo de evento, depois a gente começou a trabalhar com o público corporativo e cheguei a fazer show. E aí eu fiz o show do Gilberto Gil, participei do show do Gilberto Gil, depois um show de final de ano, coisas assim, coisas que eram grandes, né? Para Uhum. mim, para mim como empresa e para mim como pessoa, né? Sim. Então, assim, coisas que foram aparecendo do tipo, o negócio era para me testar. Então, assim, veio e eu falei, cara, eu vou encarar e Oi. dava certo, né? Tava dando Ei, certo. Nicolas, conta aquela história desse evento aí. Eu não lembro se foi do evento do Gil, mas foi um que você não tinha o equipamento, você falou que você tinha, aí Esse você foi aí, atrás e conseguiu. Conta essa história, é muito boa. esse aí foi o seguinte, por exemplo, essa empresa aí era eu e meu irmão. Eu fazia a parte comercial, né? Eu sempre fui ligado na parte comercial e administrativa do negócio. E o meu irmão era da parte operacional. Então, o meu irmão ele cuidava da parte operacional junto com os outros técnicos e as outras pessoas que trabalhavam nas atividades, né, na rua. E eu trabalhava nessa parte comercial. Então, eu estava lá, eu no escritório, nesse dia, não lembro, eu acho que a secretária não estava, alguma coisa assim. E eu atendi o telefone, e aí atendi o telefone assim, sem pretensão, normal, né? Atendendo, e a pessoa perguntou assim: porque eu estou procurando um determinado equipamento, que era uma tela, era uma tela de projeção, e uma das coisas que a Isso. gente fazia dentro da parte da produção era colocar os equipamentos. E nessa época estava sendo colocado muito equipamento de transmissão simultânea, né, que é onde você faz a filmagem no palco e aparece o cantor lá, né, o artista na tela. E uma coisa que estava entrando no mercado, isso eu acho que era em 97, alguma coisa assim, 98, eu não lembro agora, estava entrando no mercado a tal da tela ortofônica. E o que quer dizer Uhum. isso? É uma tela que fica na frente das caixas de som. E as caixas de som eram caixas de som que, para quem entende do mercado, sabe o que é, o pessoal falava PA Fly, que era uma caixa de som pendurada, né? E ficava do lado do palco, né? Tu imagina o palco grandão e dois conjuntos de caixa, um de cada lado direito e esquerdo, e pendurado. E aí uma pessoa me ligou, foi um cara que me ligou de São Paulo e falou assim, eu tô procurando uma empresa que tenha tela ortofônica para um evento que a gente vai fazer no Rio de Janeiro. Aí eu falei, sim, quantas que você precisa? Aí o cara, 2. Aí eu falei, tá, ok. E qual o tamanho? 200 polegadas cada uma. E 200 polegadas é bem grande. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente tem. Para quando que é o evento? Aí o cara, o evento é daqui a 15 dias, sabe?
Aí eu falei assim, não, tudo bem, é só a gente... Eu vou te mandar a proposta comercial, você confirmando, a gente reserva o equipamento para você e vai lá, faz a montagem, mas é só isso que você precisa? Aí ele, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para uma pessoa te ligar aí do Rio de Janeiro. Ela é da empresa tal. Não lembro agora o nome da empresa, mas a empresa era a produtora do Gilberto Gil. E quem me ligou foi uma mulher lá que era produtora do Gilberto Gil. E eu vim saber depois, né? A minha mulher me liga. Ah, o fulano falou com você? Falei, sim. Então, a gente vai precisar então de 2 telas, a gente vai precisar também, se vocês tiverem, de transmissão simultânea com 3 câmeras, com uma microcâmera no teclado. E eu fui anotando, né? Falei, cara, vou anotar, né? Vou anotar. Naquela época, cara, não tinha o que a gente tem hoje de internet. Hoje você bota no YouTube, qualquer coisa tu aprende, cara. Naquela época não tinha essas coisas, né? Então, assim, Verdade. eu fui anotando e falei, bom, beleza, deixa eu anotar aqui qual é a data, o que que eles precisam, que eu tenho que montar. Minha cabeça era o seguinte, eu tinha que montar o orçamento. Falei, bom, eu tenho que anotar tudo que eu tenho que montar esse orçamento. E aonde que vai ser o show? Ah, o show vai ser em São Cristóvão, que era... A gente aqui chamava de... Ali agora é Feira dos Nordestinos, né? Que antigamente o pessoal chamava Feira dos Paraíbas, mas é um centro gastronômico conhecido no Rio de Janeiro. E Uhum. eu fui anotando tudo, beleza. Aí meu irmão chegou na empresa, tipo, sei lá, 5 horas da tarde naquele mesmo dia. Ah, e aí, tudo bem? Tranquilo? Teve alguma coisa aí? Alguém ligou? Ah, ligou. Eu estou fazendo aqui um levantamento para fazer um orçamento. Aí ele, o que que foi? Ah, eu falei, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele, cara, mas a gente não tem nada disso aí. Aí eu falei, ué, cara. Falei, mas aí quem é do operacional é você, meu irmão. Eu tenho que vender. Ótimo você, né? Ótimo. Aí ele, cara, mas você sabe o que que é isso? Eu falei, olha, câmera, beleza, ok. Passou aqui no meu checklist, a câmera, microcâmera também. Cabeamento, simultânea, fazer simultânea, porque você tinha que contratar os profissionais, né, para poder fazer. Isso tudo, até então, eu estava mais tranquilo. Agora, quando chegou na tal da tela ortofônica, eu falei, putz. Aí ele falou, cara, eu não tenho nem ideia de como é que é isso aí. Vamos pesquisar. E aí vamos pesquisar onde? Porque não tinha Google, assim, entendeu? Não tinha. Nem lembro se tinha, cara. Eu acho que não tinha. E aí Se tinha, era começamos bem a falar. arcaico, né? Era muito. Eu acho que não era nem Google, era Yahoo, sei lá, era um negócio assim. E aí a gente começou, meu irmão começou a ligar para o pessoal do mercado, que era mais antigo no mercado, né? E eu também comecei a ligar. E como a gente conhecia esse pessoal já, né, mais da antiga, a gente começou a falar com algumas pessoas e aí o pessoal falou, cara, não, isso aí é uma parada que essa tela funciona assim, tal. E aí foi explicando. Eu falei, cara, mas e aí? Como é que a gente consegue então sublocar 2 telas dessa? Porque era o que precisava, né? De 2 telas, a gente já tinha os projetores, já tinha as câmeras, já tinha todo o resto. Mas a tal da tela era a principal, que se não tivesse a tela, não tinha o show. Era basicamente isso. A tela era o seu negócio principal. Aí os caras falaram, meu irmão, isso aí só tem nos Estados Unidos, tem que importar. Eita. Eu falei, ferrou. Meu Deus. E o negócio era para 15 dias. Cara, aí eu falei, não, então, mas vai ter que ter um jeito. Agora vai ter que ter um jeito. Eu já passei o orçamento e agora vai ter que ter um jeito. E aí fui descobrir como é que funcionava essa tal da tela e tal. E aí foi quando eu descobri que a tela nada mais era que aquele tecido furadinho, sabe? Uhum. Tipo tecido de cortina, né? Entre cortina tem uns tecidos furadinhos. E era aquele tecido enorme, só que era enorme, com a moldura do tamanho da tela. Bom, se não tinha jeito como importar, eu falei, vamos fabricar. O que aconteceu no final das contas? A gente arrumou um costureiro que fazia costura tipo de sofá, sabe? Aquelas coisas um pouco mais pesadas. Sim. E o cara fez, a gente comprou o pano, foi nas lojas para comprar o pano enorme lá, e o cara fez a tela na medida. Bom, no final das contas, a única empresa do Brasil que tinha as telas era a gente. Tudo porque o vendedor maluco atendeu o telefone, né? Atendeu o telefone, exatamente.
E aí a gente fez as duas telas e, assim, depois de ter feito, inclusive, esse show, né, do Gilberto Gil, a gente acabou sendo uma referência porque qual era a outra empresa que tinha a tela para poder fazer? Não É, tinha, né? Não não. valia a pena naquela época você fazer a importação disso, né? E Uhum. aí, depois do show do Gilberto Gil, a gente fez um da época, na época era a Banda Beijo, depois foi o Jota Quest, alguns outros que tiveram no Rio de Janeiro, a gente era sempre chamado porque a gente tinha a bendita das duas telas. Que Então, massa! assim, são coisas que, cara, aconteceram que realmente, assim, era para testar a gente mesmo, e eu acho que era para ver qual era o limite, né? Se a gente ou encarava a situação ou não encarava a situação, entendeu? Com Mas foi realmente. certeza. Aquilo ali foi tipo. Foi meio que. Foi uma falta de conhecimento total minha, né? Nesse ponto. Uhum. É, Mas você se mas, virou, né? mas eu tive que me virar, não tive jeito, né? Então, isso foi uma das passagens aí da época dessa primeira empresa que eu tive, que é uma passagem que eu lembro que depois desse aperto todo foi legal. Foi legal porque foi bem interessante trabalhar nesse meio, né? Porque dentro dessa área de produção você tem várias coisas. Aí depois a gente começou a trabalhar com evento corporativo, depois a gente começou a trabalhar com evento para governo, e saindo um pouco da parte de show, mas foi interessante. Eu trabalhei 13 anos nessa área, né? Nessa área de eventos, né? A empresa, se eu não me engano, a gente ficou com ela uns 4 anos, mas no total mesmo eu trabalhei com uns 13 anos, né? Porque depois da empresa, depois que eu fechei a empresa, eu cheguei a voltar a trabalhar com essa área, mas como vendedor já de outra empresa. Uhum, entendi. Então fiquei no total com 13 anos. Mas foi bom porque eu tive as duas experiências, né? Uma experiência na área de vendas, uma experiência na área de empreendedorismo, na área de empresário, mesmo sendo um cara muito novo, e Verdade. consegui aprender bastante coisa aí para, inclusive, lidar com as pessoas, né? Que é o que a gente estava falando aqui, que também o trabalho em equipe era importante, porque eu era uma pessoa que fazia uma determinada coisa, mas eu tinha toda uma equipe por trás que tinha que dar conta, né? Dessas vendas meio loucas aí. E se não tivesse, não adiantava, né? Então a gente tinha uma galera que era mais antiga do mercado, que trabalhava com a gente, tinha os parceiros, isso aí foi fundamental, né? Isso aí tem que ter mesmo. Tem que ter. Ô, Nicolas, para contextualizar aí, muita gente pode estar se vendo na situação que você estava agora. Ela é jovem e ela lidera uma equipe, né, com maior idade e tal. Qual era o jogo de cintura que você tinha na época? Qual era a tática? Cara, eu acho que Boa. assim, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que ela não sabe tudo, né? Principalmente se ela for uma pessoa jovem. Então, ela tem que confiar nos instintos dela, ela tem que ter segurança no que ela faz, ela tem que tentar não ter tanto medo, porque quando a gente é muito jovem, a gente tem certos medos por falta da experiência, né? Mas ela também tem que ser humilde para escutar. E aí, cara, em qualquer empresa, sendo uma sociedade ou sendo você dono e tendo funcionários, você tem que se complementar, não tem jeito, né? Então, assim, na época que eu tive essa empresa que eu era muito jovem e as outras pessoas eram bem mais velhas do que eu, em idade, né, e em experiência, eu tinha certas pessoas que eram pessoas chaves, que sabiam do mercado, que entendiam o mercado e que eram um apoio que a gente tinha dentro da empresa para a gente poder conseguir seguir em frente. Então, assim, quem está empreendendo, que é muito novo e que tem outras pessoas dentro da empresa que são mais velhas e têm mais experiência do mercado, eu acho que, assim, a minha colocação é que a pessoa escute, né? Não que simplesmente feche os olhos e escute aquela pessoa, mas escute, né? Tenha um diálogo, tenha uma compreensão e tem que entender, porque se você está começando agora, você está começando agora, a realidade é essa. Tem gente que já veio antes de Show. você. Só que aquela pessoa, tem muita gente que não tem o perfil para
para querer ser um empreendedor, tem gente que não tem perfil para ser líder, tem gente que não tem nem a paciência e nem passa pela cabeça a paciência de ser chefe de alguém, né? Então, assim, são pessoas que o ser humano é assim, não tem jeito. Isso Agora, que você fala. isso não é limitante, entendeu? Eu acho que eu nunca achei que a idade seja uma coisa, fosse uma coisa limitante. Isso não é limitante para nada. Você pode fazer o que você quiser. Agora, você tem que entender que tem outras pessoas com mais experiência e você pode aproveitar essa experiência deles, né? Isso que você falou, Nicolas, é bem legal, porque, tipo assim, pelo menos eu sinto isso. Na sua fala, dá para perceber que você é um líder, porque o líder tem essas características de, tipo assim, eu não sei tudo, eu tenho uma equipe, tipo assim, fulano tem 45 anos, mas ele sabe fazer uma coisa que eu não sei. Eu acho que o líder é isso, ele consegue reunir, né, as habilidades das pessoas e vai encaixando aquelas pessoas nos lugares certos, né? Eu acho que é esse o papel do líder, né? Não, isso é fundamental. E, inclusive, quando você está com uma equipe com muito mais tempo, você vai começando a analisar a pessoa, onde ela é boa, onde ela não é boa, e você tem que saber, são peças de xadrez, cara. Porque se você botar Isso. aquela pessoa que é boa em determinada coisa para fazer outra coisa, cara, isso é um desastre. Que só É, quem já fez e testou sabe o que acontece. E é não igual ter. adianta. Não, fala. Assim, e não adianta você tentar, não, porque eu vou tentar. Não, não adianta. A pessoa tem aquele perfil para fazer determinada coisa. Se você identificou que ela é boa naquilo ali, cara, pelo menos ela é. Ela não é a melhor pessoa para aquilo ali, mas ela tem 70% de chance de alcançar o sucesso. Então, segue com ela. E ela vai melhorar para 80%, 90%, 100%, porque você vai estar ajudando. Agora, não tenta fazer com que aquela pessoa faça uma coisa totalmente fora do perfil dela, porque não vai dar certo, tu vai arrumar problema para sua cabeça. Não adianta. Verdade. É querer botar o Romário para ser zagueiro, né? Não vai rolar. Exatamente. Cara, exatamente, entendeu? Então, assim, e a gente tem que entender que ser humano é ser humano. Ser humano tem dia que acorda bem, tem dia que não acorda bem. E você também tem que entender isso. Ser empreendedor, ser dono de empresa, ser chefe, você acaba também sendo um pouco de psicólogo, você tem que ser amigo, você também tem que ser o patrão, você tem que ser um pouco de cada coisa. Você tem que ser o cara que é um coringa ali dentro e você tem que entender que cada um vai ter a sua necessidade, né? Não tem jeito. Hoje eu trabalho com uma equipe na outra empresa que eu tenho, é uma outra empresa que eu abri em 2008, que existe até hoje, né? Por exemplo, eu tenho 20 funcionários que já trabalham comigo, sei lá, 8 anos cada um. Já Sim. 8 anos convivendo com as duas pessoas, né? E tive funcionários que já estavam comigo há 12 anos. Eu tive um funcionário que, antes de eu constituir o CNPJ, o cara estava comigo. Então, assim, esse cara agora, Massa. na pandemia, deu crise. Tu vê, vai entender. Ele era o mais antigo. E o cara deu Nossa. crise. Então, são coisas de pessoas que a gente está falando de ser humano, cara. Então, o líder ele tem que ter essa capacidade. E essa capacidade você, cara, não aprende no livro. Infelizmente, não dá. Não dá. Isso aí Verdade. é no dia a dia, é no seu desenvolvimento. É lógico que você tem o seu desenvolvimento pessoal, você tem curso, você tem livro, você tem outros exemplos para você seguir, tem outras pessoas que a gente sempre está seguindo, mas é no dia a dia que você vai colocar na prática e aí você vai ver até que ponto, né, que você está disposto a seguir ou não, né, como um líder. Ou se de repente você vai se encontrar como, não era isso que eu queria, e aí você, sei lá, volta para o mercado de trabalho e vira funcionário e tal. Mas Às vezes é o perfil, né? cada um tem seu perfil, cara. Mas é difícil, assim. Eu, no meu caso, eu não consigo me ver como funcionário, mas eu não digo, nunca diga nunca, né? Eu não consigo Isso. me ver como funcionário, mas é porque também eu estou muito tempo assim.
Então, eu tô com 41 anos, desde os meus 17 anos. Na verdade, antes disso, né? 17 eu abri empresa, mas antes disso eu já trabalhava por conta própria, né? Hein, Então, Nicolas? muito tempo. Olha só, eu estava fazendo aqui as contas, né? 17 anos, seu pai te emancipou. Aí você teve a empresa dos 17 aos 22, que era uma empresa de eventos, né? E hoje É, você é engenheiro. Você trabalha isso. na área de engenharia. Quando foi que você fez a faculdade? Ó, pergunta leiga agora. Ai, cara, deixa eu lembrar aqui. Dois, Não, depois eu vou explicar por que eu fiz essa pergunta. peraí. Porque assim, não foi só uma, né? Eu fiz uma que não acabei, aí depois eu voltei para fazer outra e até que eu consegui. Agora, 2000 e... Caralho, eu não lembro. Caraca, velho. Eu Ele tô já tem velho. 100 anos e nem sabe. Deve ser. Eu tô Não, velho, mas... Peraí, eu mas acho sabe que por 2011. Mas sabe por que eu 2011, estou te né? perguntando? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque assim, a gente vê muito assim, os gurus, né, da internet falando. Não é nem guru da internet, a gente que acompanha o mundo digital aí, a gente ouve muitas pessoas falarem assim. Murilo Gun fala muito isso. As pessoas do mundo atual, por exemplo, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão passar por uma vida aí com várias profissões. Tipo assim, por que eu estou falando isso? Antigamente, na época dos nossos avós, dos nossos pais, era assim: você é engenheiro, você vai ser engenheiro desde o dia que você formar até morrer. Era assim, era uma sentença, né? Tipo assim, se você errasse naquela escolha, fudeu. E você trouxe esse contexto, por isso que eu queria falar isso. Pô, desde os 17 trabalhava com evento, hoje você tem uma empresa de engenharia. Olha como é que você já, bem, querendo ou não, a gente já tem, você tem a mesma idade que eu. Você já começou lá atrás com essa pegada, né? De tipo, eu não vou morrer com a mesma coisa que eu comecei, não. Se eu quiser fazer outra parada, eu vou fazer. Né? Na Não, fala. verdade, essa situação de se meter com obra, de fazer obra e tal, isso aí tem uma história particular, porque é o seguinte, a minha mãe e o meu pai, eles sempre trabalharam nessa área, né? A minha mãe tinha uma empresa de Uhum. reforma e o meu pai tinha uma outra empresa de reforma, eles não eram casados. Cada um tinha seu nicho de mercado diferente, eles não eram concorrentes entre si. E eu sempre acompanhei aquilo ali de longe. Então, assim, o caminho normal seria eu ter feito o quê? Trabalhado na empresa de um dos dois, né? Uhum. E é lógico que eu, sendo eu, quis fazer uma coisa diferente, né? Eu falei, bom, os dois trabalham com a parte de obras e eu vou fazer o quê? Produção de evento. Bem típico, né? Bem típico. Inclusive, depois eu escutei, né? Claro que depois eu tive que escutar. Tá vendo? Se tivesse trabalhado comigo desde cedo, não tava passando por esse tipo de coisa e tal. Essas coisas, né? Então, eu segui o meu caminho, né? Eu quis seguir o meu caminho meio que daquela história do tipo, não, eu consigo fazer isso porque eu quero fazer e eu consigo, e eu consegui por um determinado momento, determinado tempo, né? Eu consegui atingir vários objetivos que eu imaginava que eu nunca ia atingir. E eu só comecei a trabalhar de fato com essa questão de obra depois que eu já tinha aberto a minha empresa, porque a minha empresa atual, quando eu abri, eu também abri sem o escopo de obra. Mais uma vez, Saquei. eu fui contra ao normal, porque o meu pai ainda tinha a empresa dele que fazia obra, e a minha mãe também tinha a empresa dela que fazia obra, e eu, mais uma vez, abri uma outra empresa que não tinha nada a ver, e eu também, mais uma vez, não quis trabalhar com ele. E o que aconteceu? Essa empresa, quando eu abri em 2008, eu tinha uma clientela que era do público corporativo, né, que eu tenho até hoje, e em 2008 eu comecei a enxergar uma oportunidade no mercado de segurança eletrônica. E eu gostava sempre de tecnologia, sempre gostei de tecnologia, comecei a me aprofundar nisso, comecei a estudar sobre isso,
E eu chegava para os grandes centros comerciais e começava a ter o meu contato ali com eles, e com essa história comecei a arrumar os clientes, os meus primeiros clientes. E basicamente eu fazia câmera de segurança, alarme de incêndio, alarme de evacuação para o prédio e controle de acesso. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer em 2008. E eu só comecei a fazer com essa empresa que eu tenho até hoje. E eu só Uhum. comecei, de fato, a fazer obra em 2012, né? Então, assim, 4 anos, né? Sim. Uhum. 4 anos depois. 4 anos depois, eu fiz uma alteração contratual da empresa e aí que eu comecei a mexer com obra. Mas por quê? Porque a minha mãe, ela era sócia, né, do meu padrasto. O meu padrasto ele veio a falecer e acabou que eu tive que fazer a administração da empresa dela. Para ajudar ela, eu tive que fazer a administração da empresa dela com os funcionários que ela tinha. Uhum. Só que ela tinha os clientes que ela tinha, o perfil de cliente que ela tinha, eu não atendia, né? Eu não tinha o know-how que ela tinha para atender, e quem fazia parte toda operacional do negócio era o meu padrasto, não era eu, e não era ela, né? Ela Nossa. fazia parte comercial e administrativa, e o meu padrasto fazia parte operacional, quer dizer, lidava com a peãozada na rua, fazendo as obras que eram obras de reforma de fachada de prédio, esse tipo de coisa. E eu não tinha assim tanta noção com relação a isso, né? Porque o meu público era o corporativo, não tinha nada a ver. Quando eu comecei a tomar conta da empresa dela, aí eu falei, bom, agora não vai ter jeito, né? Eu corri e tô lá eu aqui novamente, agora por simples pressão aí do destino, eu vou ter que tomar conta desse negócio aqui, porque senão o caldo vai azedar. E aí eu tive que me especializar nisso, eu tive que entender mais, eu tive que conhecer mais. Aí eu tive que ir para a rua para poder entender como é que funcionava tudo. E aí, mais uma vez, é aquela história, quando você não tem experiência, você tem que se aliar às pessoas que já estão dentro e para Perfeito. você ter as experiências que você precisa para você seguir em frente. Aí, com essa história toda, eu acabei agregando os funcionários dela na minha empresa, e a gente fechou a empresa dela porque ela não ia dar seguimento, e aí acabou que ela veio trabalhar comigo. Mas aí, com esses funcionários na minha empresa, com ela na minha empresa, aí eu falei, bom, agora então vamos atacar a parte de obra. Só que aí o que eu fiz? O meu network era corporativo. E aí eu comecei a fazer obra corporativa. Legal. E saí fora da Uhum. parte do residencial, né? Que era o que ela fazia, né? E aí eu comecei em 2012. Em 2012 foi a primeira obra, assim, de fato, aquela primeira que eu peguei, que eu que fechei, eu que coordenei, e Massa. eu que toquei o barco, né? E de lá para cá, na empresa, só eu que cuido desse segmento, né? Vamos dizer assim. Porque agora eu tenho dois segmentos, né? Tem a parte de obras e tem a parte ainda de segurança eletrônica. E aí a segurança eletrônica, o pessoal cuida mais, né? Eu olho, mas o pessoal que trabalha cuida mais. Eu dou o suporte que eu tenho que dar, e a parte de segmento de obra eu que olho. E de lá para cá, fui para São Paulo, voltei, fui para Brasília, voltei, fiz obra no Rio, fiz obra em outros lugares. E Massa. assim, e assim vai indo, né? Por enquanto estamos chegando lá. Em algum lugar, né? Eu não sei qual que é. E Nicolas, assim, conta, já que você começou falando aí dessas suas idas e vindas, né? Com tudo isso, galera, ele ainda criou um canal no YouTube do Vendedor Maluco. Conta aí um pouquinho dessa sua jornada aí no YouTube. Que massa. Isso aí eu vou dizer que esse foi o empreendimento mais recente, né? Porque para quem acha que quando vai chegar lá com uns 40 anos de idade vai sossegar, as coisas não são muito bem assim, né? Então, assim, para a galera nova que vai escutar isso aqui um dia e vai ver, pô, tá vendo lá? Vou abrir empresa aí, eu sou novo, vou abrir empresa e depois eu vou sossegar. Mentira, mentira, quem te falou isso não existe.
E quando você chegar com uns 40 anos ou mais, pode ser que você invente alguma coisa nova aí da tua cabecinha e, né, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Enfim, esse empreendimento, cara, assim, foi uma ideia que surgiu, a ideia que surgiu, né, no caso da Cliente para Você, né, que é a empresa, que Isso. virou empresa, né, na verdade é uma outra empresa que eu Conta tenho, né, porque isso virou aí. empresa, né? Surgiu através do grupo, cara. Então, assim, para você ver como é que a conexão da gente é importante, foi importante o grupo, foi importante a conexão entre as pessoas. Dali surgiu a ideia daquela live que a gente fez no domingo, né? Isso aí é uma coisa que eu Uhum. conto sempre para todo mundo que me pergunta. A gente estava fazendo aquela live do domingo, na hora do Fantástico e tal. E naquele dia eu, porra, fui dormir e não consegui dormir. A gente conheceu várias pessoas diferentes, né? Todo mundo estava se conhecendo naquele dia ali. Massa demais. Uhum. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E eu fiquei uma semana depois pensando naquilo. E eu falei, cara, não, tem que ter uma forma, tem que ter um jeito, tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. E aí me surgiu essa ideia de abrir a Cliente para Você, que depois, né, veio virar CNPJ. Mas a questão do canal, a questão do canal é o seguinte: eu não ia fazer um canal de YouTube, né? Não ia. A ideia não era essa, né? A ideia era ter uma empresa, constituir uma empresa e fazer a coisa acontecer com foco em vendas, sendo Uhum. a venda de produtos e serviços de outras empresas, né? Como se fosse uma representação comercial, vamos dizer assim, diferenciada. E essa era a ideia inicial, né? A gente fez uma pesquisa no grupo, a ideia da empresa, a ideia do negócio, né, da empresa que virou empresa, a gente lançou lá na live do Jordão, eu acho que foi em setembro, se eu não me engano, nem lembro, acho que foi 20 de setembro, o Marlon deve lembrar. É agosto, É, setembro, alguma coisa assim. Foi bem no comecinho lá, as primeiras mentorias. então, mas foi uma que fez aberta, inclusive, né? E tá no YouTube aberto, não era nem fechado no curso. Ah, Era E a que você falou eu, do seu produto, da que sua eu, que empresa, eu foi em falei da setembro. empresa lá, foi em setembro, não foi no dia do aniversário da Foi. filha dele. isso, foi esse negócio de zero persuasão, 100% convicção, se eu não me engano. Pois é, tá vendo aí? Tudo a ver, né? Uhum. E a gente entrou lá, eu entrei lá ao vivo e a gente começou a falar. E o Trentini, na época, também me deu maior força na apresentação, porque eu tinha que fazer uma apresentação para mostrar, né? E a minha ideia era mostrar para ele e para todo mundo do grupo que tinha Foi. participado da pesquisa. E a Foi gente massa. fez, a coisa aconteceu, né? Foi interessante. Eu me surpreendi com o resultado, assim, com o feedback que a gente teve depois de várias pessoas, porque era uma ideia que as pessoas, eu acho, talvez, assim, muitas pessoas possam ter tido em algum momento, mas outras não, e não é todo mundo que tem ideia que bota para frente a coisa, né, cara? Tem isso também. Então as É pessoas às muito Uhum. vezes fácil falar, né? Falar até é, papagaio fala. O negócio é botar para executar. pois é, então assim, às vezes as pessoas têm muitas ideias e não sai do papel o negócio. Ah, pô, isso aqui é interessante, vou fazer isso, mas nunca faz. Então, ali a gente estava no modo turbinado, Tava não todo sei, mundo doidaço, não doidaraço. sei quantos X, né? Então, assim, a velocidade da luz, e a coisa acontecia muito rápida, cara. Então, foi acontecendo muito rápido, as coisas foram acontecendo muito rápido. A gente montou a apresentação para poder chegar naquele dia da live para apresentar foi, sei lá, em 3, 4 dias, virando madrugada, porque eu tinha as minhas coisas para fazer com a empresa, o Alexandre tinha as coisas dele para fazer, e a gente foi montando, vamos apresentar assim, vamos apresentar. Cara, no dia de apresentar foi um nervosismo. Eu lembro que um dia antes vocês foram lá e apareceram, Marlon, dá uma olhada numa parada aqui. Não foi? Tu lembra disso? Lembro, lembro. Cara, foi assim, é uma coisa que é surreal, porque eu nunca,
assim, nunca. Eu tinha, né? Eu ia fazer 41, né? Eu estava com 40 anos e eu nunca tinha pensado, né? Nem cogitado na minha cabeça de me meter em alguma coisa do tipo YouTube, aparecer em YouTube e eu fazer alguma coisa daquela escala ali, entendeu? Uhum. Então, esse negócio do canal era muito menos pensado ainda. Era uma coisa totalmente surreal para mim, cara, porque você viu Você aí que eu tem. falei da minha Você... história. Não tem nada a ver com internet, nada a ver com internet. Nada. Nada, E eu nada, tô te totalmente nada. provocando. Você sabe por que eu tô te provocando em falar do vendedor maluco, né? É. Então, o que que acontece? Esse negócio do canal, só surgiu essa ideia do canal porque o nosso amigo JM, que deu esse incentivo, né, vamos dizer assim, né, que ele ficou, ô, Nick, você tem que fazer isso, que isso é legal, porque eu comecei a ver aquele programa dele, que é o programa Volume, e a gente Sim. trocava altas ideias sobre o programa, e eu falava, cara, que sacada maneira, que parada legal, pô, é tipo uma MTV, né, da minha época era MTV que eu via na televisão, aí eu falava com ele, cara, pô, igual uma MTV que a gente tinha naquela época e tal, só que agora do YouTube, pô, que maneiro e tal. E aí, quando ele viu que que eu tava nessa vibe de fazer vídeo e tal, ele falou, cara, você tem que ter um canal, meu irmão. Você tem que fazer o vídeo e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, cara, pô, não, tá louco, não sei o quê. E eu nunca tinha gravado. Cara, quando eu gravei a primeira vez, eu nunca tinha gravado da minha vida. Aquilo ali foi tipo, tirei o celular, falei, vou gravar. E aí eu gravei e falei, e vou jogar no ar. E vou ver o que que dá. E foi. Massa, massa. Foi toda uma preparação, né? Você com as suas Nossa. experiências de, vamos dizer assim, montar o avião no ar, você Mas levou tudo isso. montar o avião no ar sem motor, né? E assim, eu não tinha, cara, eu não tinha noção nem de como é que gravava o negócio. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada, literalmente. As pessoas, quando começaram a ver, achavam que eu já estava fazendo isso há não sei quanto tempo, né? Que eu tinha uma intimidade com o negócio absurda. E eu não tinha nenhuma. E eu fui fazendo e eu me divertia, cara, porque depois que eu fazia e botava no YouTube, para você ver, né? O negócio era tão iniciante, né, no meu caso, que eu colocava, eu subia no YouTube, aí acabava de subir, tudo pelo meu celular. Aí eu ia na televisão para ver. Aí eu ia na Smart TV para botar no canal, aí eu botava lá no YouTube para poder ver, para ficar me vendo. E eu ficava rindo de mim mesmo. Que coisa de louco, Figura, cara. velho. E eu E- colocava e ficava vendo e ficava vendo. Aí, quer dizer, aí eu fui fazendo alguns, aí comecei a fazer na rua, daqui a pouco comecei a fazer, eu estava na rua fazendo alguma coisa, resolvia gravar, aí eu ia visitar um cliente, falei, vou gravar aqui também. Aí eu comecei a gravar dentro do carro, depois eu comecei a gravar O andando, café com depois eu fazia... vendedor é. O café com É, vendedor é dentro do vendedor maluco, não é isso? então, na As verdade, entrevistas. ainda não tinha surgido a ideia do café com vendedor, né? Uhum. E isso aí tava fazendo as gravações. Aí o que que aconteceu? Quando o Jota começou a falar, e a gente começou a trocar ideia, ele começou a falar sobre negócio de programa, de tal, não sei o quê, me explicou mais como é que funcionava lá o programa Volume, como é que ele fazia. Aí eu falei, pô, cara, eu acho que dentro da empresa pode ter uma parte de programa também. E a gente pode falar de venda, pode falar de Show. empreendedorismo, pode falar com pessoas interessantes, que eu acho que pode ser um assunto legal, que as pessoas podem querer, né, assistir em algum momento, né? E a gente fazia Aí veio essa ideia, né? A ideia do café com o vendedor que virou site, na verdade, tem o domínio registrado e tudo, só não tem o site, né? Mas tem o domínio registrado. A minha ideia foi o seguinte: eu falei, bom, vou fazer o café com vendedor, porque existe o café com comprador, né? Uhum. Então, se existe o café com comprador, e eu conheci um dos donos do café com comprador.
E eu conversei Entendi. com esse cara. E quando eu conversei com esse cara, eu fui muito cara de pau, né? O cara não me conhece pessoalmente, né? Eu conversei com ele pelo Zoom. Aí, conversando com ele e tal, ele me mostrando lá os dados do canal deles e tal, quanto tempo que tinha de canal, qual era a visibilidade, o que eles já tinham atingido e etc, etc, etc. Aí eu, na cara dura, né? Eu cheguei pro cara e falei, cara, já que não tem café, já que tem o café com o comprador, pô, tive a ideia, eu vou fazer o café com o vendedor. Aí ele olhou para mim assim, eu falei, pô, o que você acha? Aí ele, cara, pô, legal. Eu falei, inclusive, de repente, né, um dia a gente pode fazer uma entrevista junto, né? O café com o vendedor e o café com o comprador. E realmente o canal deles é bem bacana, né? Um canal que já está bem estruturado. Os caras já tem uma estrada no negócio. São 4 pessoas, né? Eu acho até que tem mais pessoas, mas eu conversei com uma só. E aí daí surgiu o nome, né? A ideia do nome, né? Que foi Café com Vendedor. Depois Tom. dessa data aí, eu já vi algumas pessoas aí falando negócio também de café com vendedor, café com não sei o quê. Tudo é botando o café no meio. Mas enfim. O primeiro café... Eu não sei quem foi o primeiro café, né? Mas Como assim? Ô, Flávia, dá uma puxada de orelha nele. Não, tô falando do nome. Ah, Tem pensei mais que gente que fosse escolheu o do nome. episódio. Então, aí quando surgiu o nome, veio a ideia de ter esse programa, né? Aí veio a ideia de ter esse programa e a gente foi conversando e a gente no grupo estava sempre em contato e sempre trocando ideia do que um estava fazendo, do que o outro estava fazendo. E aí foi quando que o Jota falou, pô, cara, você tem que fazer o programa, você tem que fazer o canal do YouTube, tem que ser... Aí eu falei, não, cara, pô, eu vou ficar gravando esse negócio, fazer ao vivo, tá louco, eu nunca fiz isso na minha vida. E eu nunca tinha feito. E ele botando uma pilha, e aí a Flávia, para variar, né, deu o pontapé inicial e me jogou logo uma missão daquela, tipo, missão impossível para mim, né, no meu Massa. caso. Foi Porque massa. ela me vem, cara, para mim entrevistar logo quem? O pai dela, que é um empresário de não sei quantos anos, cara cascudão, experiente. Eu falei, Foi cara, a demais. Flávia é maluca. Depois eu fiquei pensando assim, cara, a Flávia é muito louca, porque ela tá achando que eu sou o quê? O repórter da Globo? Que eu há quantos anos? Tá doido. Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Então, vamos fazer? Vamos fazer. Então, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. Aí a gente fez lá, foi a primeira entrevista. Eu não lembro, chegou a ser em outubro, não foi? Foi em outubro, véspera do seu aniversário. Foi quando você definiu que você vinha para Aracruz. Foi na sua entrevista ao vivo. Eu acho que foi, não sei se foi uma semana, alguma coisa assim, ou antes, não, né? Eu acho que foram 2 semanas antes, porque foi o tempo que papai falou para você comprar o bingo, né? Te ofereceu o bingo ao vivo, te vendeu o bingo ao vivo, você comprou e falou, eu vou aí receber a minha Hilux. Pois é. Ele me vendeu o bingo da Hilux lá, E aí ele me convidou para poder ir. Eu falei, pô, cara, fiquei super feliz. Eu falei, era uma oportunidade também que tinha de te conhecer pessoalmente. Eu falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade. E aí calhou, né? Aí o que calhava era que o sorteio era no dia do meu aniversário, né? Isso! A coincidência era essa aí. O sorteio era no dia do meu aniversário. E aí a gente foi. Eu cheguei no dia 23, né? Aí fiquei dia 23, 24 e voltei no dia 25, debaixo de muita chuva. Você tem que lembrar da chuva, né? Mas tudo bem. Essa daí fica para outro podcast. A história da chuva. Carioca não gosta de chuva, Flávio. Não gosta. Verdade, de dias nublados não tem nada a ver com carioca, verdade. Não tem nada a ver. Mas, cara, foi super maneiro, foi uma experiência incrível, acho que e única para mim, conhecer tanto a Flávia quanto o pai dela, a mãe dela, os irmãos, tudo lá, todo mundo, né, cara, que me recebeu. O churras. Nem se fala do churrasco, né? Churrascaria Broeto em Aracruz
Se o cabra vai em Aracruz e vai em outra churrascaria, eu vou te falar, eu sinto muito por ele, É porque isso aí. não sabe Isso aí. nada, né? Não sabe de nada. Não sabe de É igual nada. é igual em Roma não ver o Papa. Pois é, cara. Então, assim, cara, não tem o que falar. Não tem o que falar. Eu acho que para mim foi uma experiência única e realmente é uma coisa que eu vou levar para mim o resto da vida e não dá para esquecer. E a gente fortaleceu cada vez mais, né, cara, a nossa amizade. Então, não só pelo passeio, né, tirando a chuva, mas faz Mas parte. teve o Buda. Teve visita ao Buda, né, que é a segunda maior estátua do mundo, sabia? Isso aí. Galera, É. quem não sabe do que a gente está falando, vai em Aracruz aí, pesquisa. Buda, Aracruz e Ibiraçu, que vocês vão encontrar a coisa mais linda do mundo. Bota Buda aí, não bota bunda, não, que pode cair em outro Não, site. bunda não, gente. É Buda. Buda, esquece o N no meio. E a gente até fez um vídeo lá, né? Fez um vídeo para o canal Porra, também, tá naquele no dia. canal. Foi bem legal. Eu acho que foi um dos vídeos maiores vídeos que eu fiz. Você estava bem. Mostrando o local, mostrei todo o local. A gente, pô, foi bem legal Você aquele estava vídeo lá. você tava em transe. Você assiste de novo, que você estava bem em transe. É sério, foi muito legal. Eu que convivi com ele no dia, gente. O Nicolas meio que se transformou ali. Ele se transformou ali para ele mesmo. Foi uma coisa bem surreal, assim. Uma experiência muito bacana. Muito legal. Não, é um legal. Vamos para os bastidores. Vamos para os bastidores. Vou revelar a polêmica. Hein? Depois que o Nicolas voltou dessa viagem aí, o Nicolas começou a fazer um monte de projeto e tal. Aí a Flávia, Marlon, o Nicolas tá aqui, tá. Acho que o Buda deu uma benzida nele, cara. A gente tem que controlar ele. Era muito engraçado. O Nicolas já estava a 1000 graus. 1000 graus, Mas total. as pessoas precisam disso, eu acho. Acho que a gente nada é por acaso, né? A gente vive o que tem que ser vivido nessa vida. Eu cada vez mais eu acredito nisso. Todo dia eu penso mais nisso. Cara, foi muito A foda, vida né? te leva por caminhos, né, cara, que você não vai imaginar. É o que a gente está falando esse tempo todo aqui. Várias coisas na minha vida que eu fiz, eu não imaginava que eu ia fazer. Como eu citei a questão de começar a gravar o vídeo e jogar no YouTube e tal, para mim foi uma total novidade. Quem é que imaginava isso? Eu nunca imaginava isso, né? Então, coisas que acontecem que realmente não dá para você falar, né? A vida tem que ser vivida um dia de cada vez. Uhum. Verdade. Oi, você é um cara que tem muitas lições aí da vida e eu acredito que, tirando todas essas experiências, desde o comecinho lá, quando você abriu a empresa jovem, até agora, né, com mais experiente, né, mas ainda com esse espírito jovial e tal, eu tenho uma pergunta assim em cima disso, cara, que não poderia deixar de ser feita, que é o seguinte: como que você, o que você acha que determinou essa sua habilidade de lidar com o inesperado? Porque a gente vive uma geração que está muito receosa, com muito pé atrás com as coisas e tal, e não tem aquela iniciativa. E eu acho que você é o melhor cara para falar disso. Tipo, situações inesperadas, acontece alguma coisa, o que fazer? Como lidar? Como é que você encara isso? Cara, eu acho Boa. que isso aí é uma coisa que você não tem um preparo, né? Assim, não tem uma cartilha, não tem um caderno aí, um livro que você vai pegar e vai te dar o passo a passo. E aconteceu isso aqui, vai lá no capítulo 2, versículo tal, não sei o quê, e, sabe, não vai ter escrito exatamente. Você tem que viver, cara. A vida, ela é feita disso. É isso que vai moldando a pessoa. Então, são coisas que acontecem com você que você vai criando essa experiência e aí você vai enxergando a vida de uma forma diferente, né? Agora não adianta você querer pensar ou achar que a coisa vai ser do jeito que você está planejando. Eu acho que uma das coisas que você tem que começar a colocar na cabeça, que as pessoas têm que começar a colocar na cabeça, é que o planejamento, a gente faz um planejamento muito superficial do que a gente
pode afirmar com certeza que vai acontecer, né? Não dá, cara. Não dá. Verdade. Você pode acordar amanhã de uma forma totalmente diferente do que você acordou hoje. Ou você pode não acordar. Ainda tem isso. Então, você tem que considerar as possibilidades. Então, se você fica criando muita expectativa do tipo. Porque o que eu vejo nessa geração de hoje em dia é que cria-se muita expectativa do tipo, vou conseguir isso, eu vou ter aquilo, vou conseguir aquilo. E cria frustrações, porque não é assim que funciona. A vida, ela não é tão fácil e simples assim. Ah, só Boa. porque você quer, a coisa vai acontecer? Não, não é só porque você quer. E as outras pessoas que podem estar envolvidas nisso, e o ambiente, e o clima, e todo o cenário, né? E a gente, principalmente a gente que vive num país que tem um cenário que é totalmente conturbado, que uma hora tá bem, outra hora tá ruim, outra hora tá bem, outra hora tá ruim. Então, assim, você não tem como, cara. As gerações, as novas gerações, elas, infelizmente, eu vejo que elas, pelo menos grande parte aí que eu acompanho, eu sinceramente eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com esse pessoal quando tiver com 40 anos, né? Se vai ter a mesma estrutura, porque eles acham que é mais fácil do que deveria ser, né? Do que é, né? Ou deveria ser mais fácil do que é. Eu acho que você não pode. O que eu, assim, em resumo, eu acho que você não pode criar tanta expectativa, porque você não tem controle de tudo. Você não tem, Boa. aliás, você tem muito pouco controle do que você imagina que tem, né? Você imagina que tem controle de tudo, você não tem controle de. Não vou dizer que você não tem controle de nada. Você tem sim de várias coisas, né? E a gente É. tem a nossa opção. Agora, não, as pessoas pensam, né, cara, hoje em dia que é tudo muito mais fácil. Não é passando um lado pessimista da coisa, não é isso, é a questão da realidade. Então, se você cria uma expectativa de que vai ser tudo muito fácil, muito simples, e a coisa não acontece, você tem que ter na cabeça que se não aconteceu daquela forma que você queria, talvez alguma coisa você tenha feito errado, talvez alguma coisa não esteja na hora, talvez Verdade. o cenário não esteja favorável, talvez precise de mais uma ou outra pessoa para que aquilo ali aconteça. E outra coisa, essa frustração não é só para quem é novo, não, tá? Isso aí acontece na vida da gente inteira, né? Então, isso acontece a toda Verdade. hora. Toda hora. Quem não queria acordar e tá sempre com sol, para quem gosta de sol, né? Flávia. E a gente não tem controle sobre isso, né? Verdade. A gente não consegue ter esse tipo de controle. Então, eu acho que é um tipo de experiência que você só adquire com o tempo. Isso não está escrito em livro. E eu acho que uma coisa que uma coisa que eu acho que ajuda muito é a interação. Isso aí é uma Isso aí é uma lição que eu aprendi com o tempo, porque diferente do que as pessoas hoje falam que eu sou um cara muito descolado e tal, eu não era assim a minha vida toda. Então eu já fui mais tímido, mais retraído, vamos dizer assim. Mas eu acho que a interação com outras pessoas, isso faz com que você melhore a cada dia. Isso é importante. Verdade. Isso Muito aí legal. é muito importante, né? Inclusive, assim, sempre tem aquela frase, né, que as pessoas falam, né? Ah, você é o resultado das 5 pessoas que você tem mais contato na vida, não é um negócio assim, não tem? Aham. Uhum. Então, eu acho que se você tiver um contato com 200 pessoas, você potencializa isso, concorda? Sim. Então, o ideal é quanto mais pessoas diferentes de você tiver contato e você trocar experiência, trocar informação, melhor você vai ser. É. Então, acho que a interação ela é importantíssima. Perfeito. E a internet tem essa vantagem, né? Você consegue conversar
ter contato com 200 pessoas que tenham uma afinidade com você, né? É o lado E bom, né, cara? é o lado O lado bom. bom da internet, né? E Que você você não tem precisa que... estar no mesmo lugar. Tipo assim, antigamente você tinha contato com as pessoas da sua cidade, no máximo do seu estado. Hoje você tem contato com gente que está do outro lado do mundo, né? Não tem Pois mais é. barreira. Não, com certeza, né? Então, assim, quando é que a gente imaginava há 10 anos, ou sei lá, né? 10 anos, É, 10 anos atrás, que a gente ia estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo agora. exato. A gente, em 10 anos, cara, 10 anos é muito pouco. Então a gente não ia Muito. imaginar, né? A Flávia em Aracruz, lá no Espírito Santo, e No o fim do Marlon aqui mundo. no Rio, eu aqui no Rio. Então, assim, a gente hoje em dia, tu abre uma sala com não sei quantas pessoas aí, agora já tô por fora da capacidade de salas aí que podem ser abertas com quantidades, mas tu abre com pessoas de tudo quanto é lugar. Então, Sim. o mundo mudou, você tem que mudar junto com ele, né? E você tem que aproveitar a parte boa, né? A parte boa é esse tipo de coisa, por exemplo, né? Não é só a parte Perfeito. ruim. A ruim você aprende com elas. Isso é Você fato. aprende, você aprende a não fazer novamente, né? Você fica Coisa mais ruim. cascudo. Fica mais cascudo, exatamente. Mas é isso aí. Caraca, É. velho, ó, a hora voou, gente. Vocês têm noção que a gente já tá há mais de uma hora? A gente combinou que seria uma hora, a gente não consegue, porque o papo é sempre muito bom, cara. Eu adorei. O Marco, o papo que tá você bom, vai acha? fluindo. Não é? Caramba! A gente tava precisando Ó, disso, sabia? acho que uma coisa que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui tá percebendo, né, é que quando a gente tem uma intimidade assim, amigo e tal, a parada flui tão natural que não tem esse negócio de tempo, determinado tempo. Outra Sim. coisa também para você que está pensando em fazer podcast aí, está pensando, eu vou fazer uma pauta, vou fazer toda a pergunta e tal. A gente tentou isso, cara, e não funciona. A melhor coisa que tem é a conversa, é o diálogo, é conversar daquilo que o assunto veio nesse horário, nesse dia, com o sol na mesma posição que hoje, pô. Ontem não era a mesma coisa, ontem você não estava na mesma vibe que hoje. Então, né, aproveite o dia. Eu aqui dando papo de coach, ó, aqui a gente me manda uma pra merda. Pessoal, vamos encerrando aí o nosso podcast, assim, com a mão no coração, mas antes, uma coisa muito importante. Você que quer encontrar o Nicolas, como é que faz para achar o Nicolas nas redes sociais? Conta aí, Nicolas. Ah, cara, eu tô no Instagram, meu Instagram é Nicolas Dollinger, que é meu sobrenome, né? Com Nicolas Dollinger com 2 L's. Tem o site da empresa ndollinger.com, é só ponto .com, também é o meu sobrenome, só tem um N na frente. Tem meu telefone aí, 98092310021, manda o WhatsApp aí que eu falo com qualquer um, não tem esse problema também não de divulgar meu número, meu LinkedIn também tá lá. Esse nome aí é fácil, né? Se você botar no Google, tu vai ver. Tu acha? Não tem muitos, não, né? E é É top o Nicolas com nome dele. CH. É Nicolas com CH. E é Dollinger, então assim. O meu nome é Nicolas von Dollinger, né? Tem um VON na frente, antes do Dollinger. Então é mais complicadinho ainda. Então é fácil de achar. Mas é isso aí, cara. A gente tá aqui disposto a trocar ideia. Uma coisa que eu sinto muita falta, cara, era daquele grupo que a gente dominava, fazia bagunça. E daquelas reuniões que a gente fazia, né, cara? Aquilo ali é uma coisa que eu acho que uma das coisas que eu sinto mais falta é daquelas reuniões que a gente fazia semanal. Aqui, Infelizmente, as pessoas não. não aderiram Aqui, assim. vamos Depois de um reativar. tempo, não aderiram, né, cara? Vamos Porque reativar. aquilo ali trazia tanto insight legal para cada um, né, cara? E as pessoas foram se perdendo, foram deixando de participar, né? Mas se elas entendessem de fato qual era a potência daquilo ali, né? Porque, cara, tu imagina você ter, sei lá, 5, 6 pessoas numa sala e cada pessoa dessa com a sua experiência de vida, de empreendedorismo, de negócio, ou não só de empreendedorismo, mas como vendedor, ou como funcionário, ou como, sei lá, como qualquer coisa.
A pessoa poder falar ali, tirar uma dúvida. Às vezes é uma dúvida boba, às vezes é uma dúvida mais complexa, né? Me Uhum. diz quanto que vale um negócio desse, cara, né? Quanto é que Verdade. vale? A gente tinha isso uma vez por semana, né? Era uma vez por semana. Toda E segunda. algumas pessoas entravam, outras pessoas ficavam só olhando, outras pessoas mandavam chat. Aí algumas tomavam coragem e falavam e pediam ajuda, outras ficavam só assistindo, ou então assistiam depois. Era bem legal, cara. Era uma parada bem legal, mas as pessoas têm que ter aderência, né? As pessoas têm que se comprometer em participar também, né? Então, A gente não pode ser estava uma coisa conversando disso fechada. ontem. Nós Fala. vamos reativar esse negócio, hein? Você já Vamos, está dentro. vamos comemorar esse podcast com isso, né? Com o fruto desse Isso. podcast eu não vou dizer a ressurreição, mas vou dizer assim, a versão 2021 Boa. dessa turma do bem aí, que ajuda no 0800, ajuda sem pedir em troca, só pede que você faça, né, cara? Que você não fique só no papinho, na ideia. E o mercado é assim, a pessoa que você está lidando, ela não sabe de nada. Então, a melhor coisa que tem é você perguntar de pessoas que, entre aspas, não sabem de nada do teu mercado, o que elas acham, porque elas têm uma visão muito mais sincera do que aquele cara que está ali do teu lado, já meio que condicionado, e que vai dar um espetáculo que é só para te agradar, só para falar bonito, né? Enfim. Não, e muitas vezes, cara, esse feedback, por exemplo, às vezes a pessoa ela fica receosa em pedir um feedback para o próprio cliente, né? Coisa que está errada até. Mas ela pode, de repente, usar uma sala dessa e trocar ideia e falar, não, cara, eu tô com um produto assim, eu tô com um serviço assim, eu ofereço dessa forma, eu executo daquela forma, o que que vocês acham? Eu acho que isso aí, cara, era uma coisa que era bem interessante. A gente, bom, eu pelo menos eu dei Eu várias aproveitei ideias muito para também. várias pessoas, eu também aproveitei muito. Então, eu acho que quem participou daquela época também, que pôde aproveitar, eu acho que também não se arrepende. E eu acho que é bem Verdade. interessante aí. Se vocês botarem de volta aí na ativa, vamos marcar aí. Vamos marcar a hora, a data e vamos Já começar. A hora que já está quiserem. marcado. Depois Três, que a gente gravar aqui, a gente três vai te falar. pessoas, três pessoas eu sei que vão estar lá. Com Isso certeza. aí. E a gente vai fazer duas coisas, né? Essa live e, assim, botar um grupo do WhatsApp também para manter o assunto lá vivo, né? Cara, é tipo assim, o preço que você paga não é dinheiro, né? Você vai entrar no 0800. O preço que você paga é tomar uns tapas na cara em público ali. Mas vale a Mas é isso pena, aí. gente. Vale a pena. Quem Não, está ouvindo esse podcast, mas é legal. Mas é legal. O pessoal vai achar que a gente está aqui na zoação, mas não é zoação, não. O negócio é sério, né? Ajuda muito, cara. Ajuda muito. Eu ajuda. acho que, no meu caso, ajuda muito. Você é a melhor Para coisa mim que tem. também. Você ter a resposta de uma outra pessoa sobre o seu negócio é como se você estivesse fazendo uma consultoria, né? Tendo uma consultoria ali, pô. É bem Verdade. Ver interessante. pontos cegos, né? Você vê pontos que você não está enxergando, a pessoa de fora está te dando uma luz ali. Pois é. Fechado então, hein? Fechou. Galera, vamos encerrar esse negócio, porque senão a gente não vai conseguir encerrar, cara. Chama o Mickey, Chama vamos o chamar o Mickey. Mickey. É Vamos isso chamar. aí, eu tô chegando nesse caralho. Pessoal, vamos finalizando aí esse bagulho. Pô, tô felizão aí com o Nicolas Fechamento. Sabia que, porra, ia fazer um podcast do caralho, muito foda. Nicolas, você sabe que mora no nosso coração e eu quero ver esse bagulho aí fluindo, hein? Quero ver quem vai botar o grupo aí pra rodar. Eu vou estar lá. Se vocês chamarem o Mickey vai participar dessas consultorias, vai dar tapa na cara de todo mundo, vai também tomar uns socos, a porradaria do bem, sabe? Educação bolinosa. Pessoal, vamos finalizando aqui. Um abraço para o Nicolas, né? Um abraço para a Flávia. Daqui a pouco vai fazer outro conteúdo aí foda para vocês, né? Anuncia aí, Flávia, anuncia aí. Galera, eu estou terminando aqui, já vou partir para o podcast do Dentecast. Eu vou entrevistar a Idelma, vai ser top também. Manda bala, galera. Idelma, tamo junto! Pessoal, então vamos finalizando aqui com a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Valeu, galera! Obrigado aí, tchau, Marlon. Valeu. Tchau, Nicolas! Vamos pra cima!
Foi. Foi. Cara, de onde saiu essa porra de Mickey?